E olha aí, pessoal, trouxe aqui para a gente conversar uma notícia aqui que saiu no site da Jovem Pan, falando a respeito de uma pesquisa que mediu o nível da democracia em vários países do mundo, né? O ponto-chave aqui dessa história é a questão que está acontecendo lá em Israel, os grandes protestos que estão tomando as ruas das maiores cidades lá do país, pessoas protestando contra as medidas do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro do país. Então, muita gente indo para as ruas para protestar contra algumas medidas que ele tem feito aí contra o poder judiciário principalmente. E então essa pesquisa está analisando diversos países para chegar à conclusão de que a democracia está em declínio no planeta e que isso aí pode levar a uma guerra de proporções mundiais. Olha só que coisa. Então vamos dar uma olhada aqui nos argumentos que eles trazem, nas informações que foram levantadas e conversar um pouco sobre a democracia, não é? Por que não, como diz Hans Hermann Hoppe, democracia, o Deus que falhou? Vamos conversar sobre esses temas. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante. Então eles tratam aqui nessa reportagem, primeiro, da questão da Guerra Civil Espanhola, que foi a guerra entre os comunistas de um lado e os fascistas do Francisco Franco de outro. O Franco acabou vencendo a guerra, tornando-se o ditador do país. Governou até 1973. Isso aqui aconteceu então logo antes da Segunda Guerra Mundial, e muitos aí estudiosos consideram essa guerra como sendo o embrião da própria Segunda Guerra Mundial. Havia ali de um lado o apoio da União Soviética para os comunistas e do outro lado o apoio da Alemanha nazista para os fascistas lá da Espanha, né? Então acabou ali que ficou um conflito por procuração entre União Soviética e Alemanha, e nós sabemos que no teatro europeu de ações, a primeira parte da Segunda Guerra Mundial aconteceu principalmente, se desenrolou principalmente na frente oriental, lá onde teve mais baixas, lá onde a guerra foi mais ou menos decidida, não é? Porém, é de se notar que quando começou a Guerra Civil Espanhola, já havia muitos governos autoritários na Europa, não é? Não foi essa guerra que disparou a questão do autoritarismo no continente. Ou seja, será que se não tivesse acontecido a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido de qualquer forma? Afinal de contas, nós tínhamos ali todo o eixo já formado, nós tínhamos ali forças beligerantes meio que entrando assim numa certa tensão naqueles anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, né? Então, será que não aconteceria de qualquer forma? Eu sou da opinião que a Guerra Civil Espanhola aí pode ter sido apenas um preâmbulo para a Segunda Guerra Mundial, mas ela não influenciou diretamente no conflito. Não entendi muito bem o argumento deles aqui. Provavelmente a Espanha foi o último país a adotar um governo autocrático antes da Segunda Guerra Mundial. Já tínhamos governos do tipo na Alemanha, na Itália, na União Soviética, então era algo que já estava bem alastrado pelo continente. Porém, o que eles dizem agora é que 9 décadas depois, ou seja, na atualidade, ventos autoritários voltam a soprar no planeta, como aponta um relatório da Economist Intelligence, que é uma pesquisa do Economist Group, que faz análises econômicas e de desenvolvimento político a nível global, né? Então, eles fizeram uma comparação, tem feito anualmente isso aqui, a respeito dos níveis da democracia no mundo. Então, em comparação com 2021, houve um aumento de 0,1 ponto em uma escala de 0 a 10. Então, o mundo agora tem uma nota 5,29 em matéria de democracia, ou seja, melhorou em relação a 2021. Estamos mais democráticos do que no ano retrasado. Porém, esse valor é muito inferior aos níveis antes da pandemia, inclusive o nível aqui 5,5 que foi atingido em 2008, logo antes da crise financeira global. E é por isso aqui, segundo eles, que tem se feito esse alarde de proteger a democracia, que é uma coisa assim bastante questionável em muitos casos. Nós vamos ver aqui uns gráficos que reforçam esse meu posicionamento. Será que esse pessoal está querendo defender a democracia? Será que eles estão querendo defender o próprio poder? O que eles consideram como democracia, não é? Então vamos chegar nesse ponto aqui muito em breve. E eles consultam aqui um doutor em ciência política da USP chamado José Maria de Souza, e ele afirma que a democracia é um formato de organização da sociedade que está inacabado e que vai sendo sempre transformado, e coisas novas vão sendo incorporadas aí, novas soluções para problemas existentes
são colocadas em jogo aí. Faz algum sentido também, mas é problemático por um lado, porque se você não tem a definição do que é democracia, como é que você vai dizer se o mundo é democrático ou não? Você precisa de uma definição objetiva, de critérios definidores do que são a democracia, para você poder julgar a realidade atual com base nisso. E aí eles trazem aqui então um gráfico mostrando aqui o aumento do número de democracias em retrocesso. Então aqui na cor vermelha nós temos democracias em retrocesso severo. Na cor laranja, democracias em retrocesso moderado. Nessa cor, nesse verde aqui, meio estranho, nós temos democracias estáveis. E no verde mais escuro aqui, mais destacado, nós temos democracias em expansão. Então, eles apuraram aqui que 4,2 bilhões de indivíduos vivem hoje em regimes democráticos, ou seja, quase metade da população vive debaixo de regimes autocráticos, não é? Mas 3,5 bilhões desses aí, quase a totalidade desse pessoal, na verdade, vive em democracias em retrocesso. Então eles apontam aqui algumas democracias de acordo com essas cores que eu citei aqui. E olha só quem está em retrocesso nessa história, o Brasil. Estamos em retrocesso aí em matéria democrática. Você que vive no Brasil, você acha isso? Talvez em relação ao STF, né? As atuações do STF violando totalmente a separação entre os poderes e aquela coisa de freios e contrapesos. Pode ser que isso aí seja verdade mesmo, mas eu duvido muito que eles estejam falando do STF aqui nessa história, né? Então a Índia também está nesse nível aqui, o Japão, né? O que tem de errado com o Japão? Não sei dizer, mas também França, Itália e Reino Unido, né? O que Itália e Reino Unido têm em comum? Provavelmente governos conservadores eleitos nos últimos tempos aqui. E olha o que mais chama atenção, Estados Unidos, uma democracia em retrocesso severo. Caramba, os Estados Unidos, uma democracia em retrocesso severo, muito pior do que a Índia, muito pior do que o Paquistão, muito pior que o Brasil. Como é que essa história aqui, como é que eles chegaram nesse nível aí? Meio estranho tudo isso aqui, estranho ver que o México é uma democracia estável, com todo aquele problema que eles têm com os cartéis lá, que praticamente dominam partes do país, né? O Iraque, uma democracia estável, e os Estados Unidos, uma democracia em retrocesso severo. Não sei de onde que eles tiraram esses números aqui. E o pior de tudo, a Argentina, nossos vizinhos argentinos, uma democracia em expansão, olha aqui que coisa. Vai entender esse gráfico, critérios bastante curiosos, esses aqui que foram utilizados nesse gráfico, né? Uma pessoa muito mais inteligente que eu já afirmou certa vez que estatísticas são a arte de você torturar os números para que eles contem aquilo que você quer que eles contem, não é? Mas vamos ver outro gráfico aqui também, a respeito do estado da democracia no mundo, e aqui eles apontam quais países são de fato democracias, quais são aí regimes híbridos, são uma coisa intermediária entre uma autocracia e uma democracia, e quais são definitivamente autoritários. Aqui a coisa é muito mais condizente, é muito mais convincente, eu diria, né? Porque temos aqui como regimes autoritários a China, temos a Rússia, temos aqui na América do Sul, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti, tudo certinho nisso aqui. América do Norte aqui, totalmente democrática, né? Então, considero que isso aqui é bem mais convincente do que o outro gráfico lá, não é? E aí, o que é democracia no final das contas? Então, um especialista afirma aqui que o que faz uma nação ser realmente democrática são as instituições. As nações mais democráticas do mundo não idolatram pessoas nem líderes, não têm políticos acima da população. Elas têm como idolatria as instituições. Bem engraçado isso aqui, né? Idolatria, mas vamos dar aí uma certa conivência com o que ele falou, né? A maneira de se organizar politicamente é a garantia de direitos iguais para maiorias e minorias, além de processos políticos, legislativos e judiciários que sejam justos, claros e constantes, né? Então isso aqui é uma expansão muito grande do conceito original de democracia. Qual que é o conceito de democracia? É a vontade da maioria prevalecendo, é isso que define um país democrático, em que o voto, conforme ele coloca aqui, tem o seu poder aí de tomadas de decisões. O governo é estipulado por meio do voto. Agora, acontece que isso é altamente perigoso, né? Você sabe que lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, a democracia surge como uma forma, dentre outras coisas, de você ostracizar uma pessoa, né? Que era o processo de uma pessoa ser banida da cidade durante determinado período. Ou seja, muitas pessoas votavam para que ela fosse expulsa da cidade,
e então ela era expulsa. Isso é um absurdo total, ninguém tem o direito de fazer isso aí, expulsar pessoas de uma cidade por conta de maioria de votos. Então, se a democracia for aplicada de forma irrestrita, isso quer dizer que a maioria pode decidir qualquer coisa. Isso é um perigo terrível para os direitos fundamentais. É por isso que sempre existiu a diferenciação entre república, o que é república, e o que é democracia. Democracia é uma ferramenta republicana, uma ferramenta que serve para nortear algumas posições da república, né? Algumas tomadas de decisões. Porém, a república é formada por conceitos, por instituições, por uma constituição até, que garante direitos aos indivíduos, independente da vontade da maioria, independente do voto popular. Então existe essa diferenciação aqui, esse especialista meio que mistura as duas coisas, falando aí de democracia, e esse é o grande problema no final das contas, né? Quando você não fecha o assunto, você não amarra direitinho a questão, qualquer coisa pode virar justificativa para se fazer o que quer que seja. Eu lembro que muitos anos atrás eu conversei no Facebook uma vez, comentei numa postagem a respeito de uma pessoa falando sobre democracia mesmo. E aí eu perguntei para ela no comentário assim, o que é democracia? E aí ela falou, a democracia é um governo em que as pessoas tenham seus direitos garantidos, em que haja políticas públicas destinadas a pessoas pobres, à inclusão de minorias e etc. Esse tipo de coisa progressista. E eu contra-argumentei falando que isso não é democracia. Democracia é a prevalência da vontade da maioria em um sistema político, que é de fato a definição de democracia. O que ele estava descrevendo ali era um estado de bem-estar social. Então você pode ter democracia sem ter um estado de bem-estar social. Assim como você pode ter democracia sem ter direitos fundamentais preservados, né? Como era o caso lá da Atenas antiga. Então essas coisas são diferentes, mas são tratadas todas dentro de um mesmo balaio. Isso ajuda a criar, primeiro, essa idolatria à democracia, utilizando o termo dele aqui, que conversa muito bem com o título do livro do Hans Hermann Hoppe que eu falei logo no começo do vídeo aqui, Democracia, o Deus que falhou. Isso acaba transformando a democracia numa forma assim, no nome bonito para disfarçar um governo de bem-estar social, um governo grande, um Estado grande e forte que rouba dinheiro de todo mundo para garantir certos direitos democráticos, né? Então isso coloca em xeque a própria percepção de democracia desse pessoal aqui que fez esse estudo, né? Aquela coisa lá de democracias que estão em declínio, democracias que estão em expansão. Isso tudo fica muito questionável. O que foi levado em conta ali? Questões como conservadorismo e progressismo? Políticas públicas, não dá para saber, e esse é o grande problema no final das contas da definição do que é democracia. Ninguém sabe definir direito isso aí, e acaba que todo mundo fica utilizando argumentos furados para justificar determinadas vertentes políticas, para criticar outras também, porque aí torna-se uma questão de o que é mais democrático e o que é menos democrático. Como libertário, não preciso dizer qual que é a minha posição, vou apenas mencionar pro forma, mas a democracia é uma violência contra os indivíduos, porque se a sua vida é governada pela vontade da maioria, você então não é livre. Nós defendemos a liberdade total dos indivíduos, o direito à secessão até o nível de indivíduo, ou seja, você não ser governado por ninguém. Você tem o direito de se governar, de ter as suas leis, não estar submetido às leis de outras pessoas, principalmente não ser assaltado de acordo com a vontade de outras pessoas, né? Mas o que você achou dessa pesquisa? O que você achou dos dados apresentados? Você acha que nós estamos aí vivendo um período de declínio da democracia? Você acha que isso aí pode significar uma nova guerra mundial? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu comentário, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.